capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no santuário, no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Te peço que o Senhor nos abençoe nesses instantes, que nós vamos nos debruçar aqui sobre esse texto, lendo, estudando, versículo a versículo, expressões individuais, uma a uma, e que o Teu Espírito Santo use essas verdades tão profundas, tão abençoadoras para a minha vida, para abençoar cada crente que está aqui, abençoar essa igreja. Nós abrimos o nosso coração, abrimos os nossos ouvidos espirituais para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para nós nessa noite. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Eu amo de verdade estudar essas cartas. Eu acho que elas compõem a exortação mais séria, mais penetrante e mais profunda a todas as igrejas e todas as épocas. Esse texto. Todas as palavras da Bíblia, todos os textos da Bíblia são inspirados. Foram escritos por homens inspirados por Deus. Eles não escreveram da sua própria cabeça, diz a Bíblia. Eles foram homens santos que escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Mas no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, que nós já estamos chegando ao final, nós não estamos diante de um evangelho segundo escreveu João. Não estamos diante de um evangelho segundo escreveu Marcos, ou uma carta segundo escreveu Paulo. Estamos diante de palavras ditadas pelo próprio Cristo ressuscitado para a igreja. São palavras vivas, cortantes, como se tivessem sido escritas nesta manhã para nós, e não palavras que ficaram lá no final do século I. Eu acredito que todo crente que lê esse texto, ele é chamado ao arrependimento, chamado ao conserto, a voltar ao primeiro amor, chamado à vigilância. Quem tem ouvidos espirituais, ouve alto e em bom som a voz do Espírito que ainda fala às igrejas. Quem tem ouvido a voz de Deus? Amém? Eu olho esse texto e eu imagino que seja um alerta e tanto. É como eu vejo, um alerta. Como se fosse o tocar de uma trombeta angelical, anunciando que Jesus está voltando.
tirando a nossa realidade de um olhar às vezes tão materialista, tão terreno, e nos conduzindo a uma realidade espiritual, tirando o nosso foco dessa terra para aquilo que realmente importa, nos chamando a atenção para uma mudança, e uma mudança para melhor, porque nós queremos ser contados entre os vencedores, nós queremos receber cada uma das promessas feita a cada uma dessas igrejas. Quem quer receber de Jesus o galardão? Diga amém. 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 Senão não tem sentido estarmos aqui. Se esse não for o nosso objetivo como crente, se esse não for o nosso foco, de verdade, não há qualquer sentido sermos exortados pela palavra. Não há qualquer sentido lutarmos contra o pecado, combatendo o bom combate contra o mundo, contra Satanás, contra a natureza carnal. Então estas cartas, elas ajustam o nosso foco para aquilo que importa. Jesus disse: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então nós precisamos estar preparados, e é isso que importa, para quando a trombeta soar, quando o nosso nome for chamado, nós estarmos preparados para receber das mãos do próprio Senhor o nosso galardão. Só os vencedores têm essa esperança, amém? Amém. Faz um barulho aí se você tem essa esperança, se você tem isso, dá uma glória a Deus, dá uma aleluia, amém? Porque está mais próximo este dia, diz lá Romanos, do que o dia que nós aceitamos a fé. Então cada dia a volta de Jesus está mais próxima. Hoje nós vamos estudar a sexta carta, a carta à igreja de Filadélfia. E no que diz respeito à exortação, hoje nós vamos ter um refresco. Esta é uma das únicas duas cartas das 7, a exemplo da sofredora igreja de Esmirna. Não há nenhuma exortação a esta igreja, não há nenhuma reprovação do Senhor a esta igreja. A igreja de Filadélfia era uma igreja como a igreja de Curitiba, formada por crentes fiéis, crentes abençoados. Que o Senhor nos encontre, amém? Na mesma realidade quando Ele voltar. É a minha oração. A igreja recebeu o chamado Filadélfia porque ficava num lugar que tinha esse nome, Filadélfia, que significa amor fraternal. Tem a ver com a origem da cidade, um deus lá, Átalo, que amava o seu irmão e recebeu esse nome de Filadélfia por esse amor ao irmão, né? Filo, amor, e adelos, irmão. Então, Filadélfia significa exatamente isso, amor de irmãos. Um fato que marcou essa cidade ocorreu no ano 17, já da nossa era. Historiadores contam que a cidade de Filadélfia foi totalmente destruída por um terrível terremoto. A cidade ficou em escombros, muitas pessoas morreram e ela ficou assim por muitos anos, até que um rei chamado Tibério, um cara lá de Roma, reconstruiu a cidade de Filadélfia. E quando a carta foi escrita, no final do século I, a cidade já estava reconstruída e ali existia uma igreja cristã. Tanto que a carta foi escrita. Versículo 7, vamos ao texto. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus se apresenta como aquele que é santo, que é verdadeiro e que tem a chave de Davi. São as três características que ele se apresenta para esta igreja. Ele é santo como Deus é santo. Esse é o sentido. É uma identificação com a própria pessoa de Deus. Pastor, os anjos são santos? Sim, os anjos são santos porque não pecam. Um ser humano pode ser santo? Pode ser santo, porque ele pode ser lavado pelo sangue de Jesus, e é isto que santifica o ser humano. Mas ninguém é santo como Deus, ninguém é santo como Jesus. A santidade dele faz parte da sua essência.
A santidade de Jesus não tem a ver com o fato dele não pecar, tem a ver com a sua condição divina. Como Deus, ele é único, ele é santo, ele não pode pecar. Sua santidade o separa e o coloca acima de toda criatura, nos céus, na terra e embaixo da terra. Ele é santo de uma maneira única, não há nele qualquer sombra de pecado, de falha. Ele é santo não é porque ele não peca, ele é santo porque é a sua essência, é a sua natureza, ele não pode pecar. Como ele é fiel, ele não pode ser infiel. Além de ser santo, ele é verdadeiro, ou seja, ele é perfeito em santidade e ele é perfeito em verdade. Ele é a verdade personificada, como diz João capítulo 14, versículo 6. Eu sou a verdade. A primeira carta de João 5,20, esse mesmo João que escreve Apocalipse, diz que ele é o verdadeiro Deus. Depois você anota na sua Bíblia, a primeira carta de João 5,20. Se tiver algum testemunho de Jeová perturbando sua vida, você pede para ele ler esse versículo na Bíblia dele mesmo. Quando ele lê isso, Jesus é o verdadeiro Deus. Ele não é um Deus genérico, ele não é um Deus pirata, ele é santo e ele é verdadeiro. Há certas bijuterias, e de vez em quando eu as compro para minha digníssima, que são bijuterias que, para serem identificadas como bijuterias, só um especialista é capaz de dizer, porque elas imitam uma joia tão boa, tão bem, que parecem realmente uma joia, mas são bijuterias. Em relação a uma joia, o preço é ínfimo, é muito pequeno. Alguém é capaz de copiar algo verdadeiro e dar muita similaridade àquilo. Dinheiro se copia. Há quem faça dinheiro com muita perfeição. Da mesma forma, há falsos deuses. Seres que querem assumir o lugar de Deus, mas são falsos, não são verdadeiros e muitas pessoas são enganadas. É bom saber, como diz João, que nós estamos naquele que é verdadeiro. Jesus é o verdadeiro Deus. Amém? A Ele servimos. Amém. O texto continua, diz: Ele é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. A chave é uma referência à sua autoridade e ao seu poder. O teu Jesus é um Jesus que tem a chave de Davi, ele tem a chave do inferno, ele tem a chave da morte, ele tem autoridade para abrir a porta. E quando ele abrir uma porta para você, ninguém pode fechar. Amém? Até o dia que ele próprio decidir fechar. Quando ele fechar uma porta, ninguém abre. Até o dia que ele decidir abrir, nem você mesmo pode fechar. Um dia, Débora estava desempregada no tempo, e eu estava escovando o dente assim, e Deus falou com ela: fala com ela que eu vou abrir uma porta de emprego para ela. Hoje, ela na semana do carnaval, eu falei: meu Deus, fiquei com vergonha. Você fica com vergonha de falar para tua esposa essas coisas, santo de casa. Aí eu falei: Deus falou que vai abrir uma porta de emprego para você. Aí eu falei: essa semana. E era essa semana. Quando eu estou a caminho, ela me liga: mas eu entreguei meus currículos aí no lugar, estou esperando, ninguém me ligou. Como é que eu vou saber? Eu falei: o primeiro que ligar. E ligou mais de um mesmo. E ela entrou nesse emprego. Teve um dia que ela tentou pedir as contas e não conseguiu. Olha. Porque quando Deus fecha uma porta, está fechada. Mas quando Deus abre, ninguém pode fechar. Amém? E eu acho muito interessante quando a Bíblia diz: ele tem a chave da morte e do inferno. Ou seja, ele tem a chave da casa do nosso adversário. Por isso você pode descansar nele. Amém, irmão? Porque ele tem poder, ele tem a autoridade sobre toda a adversidade. Satanás não tem poder contra você, porque ele tem a chave da morte e da vida. Versículo 8. Jesus diz para aquela igreja: conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Isso aqui é tremendo. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste meu nome. Eu olho para isso e eu realmente me encanto com a pessoa de Jesus. Não tem como você olhar para esse texto, meditar nesse texto, e você não amar a pessoa de Jesus.
Jesus conhece aqueles crentes. Jesus conhece a minha vida. Jesus te conhece. Jesus sabe que nós somos fracos. E ainda assim Ele nos escolheu. Porque Ele sabe que nós somos fracos. Ele abre uma porta para nós que Ele sabe que nós não podemos abrir. E para facilitar ainda mais, porque somos fracos, Ele coloca essa porta diante de nós. E Ele toma cuidado para dizer, ninguém vai fechar. Porque às vezes nós podemos, sem querer, fechar a porta. Então Ele faz tudo, Ele abre a porta, Ele coloca diante de nós e Ele mantém essa porta aberta. Uma porta aberta significa o quê, pastor? Significa oportunidade. Ou seja, a porta já está aberta. Olha, interessante o texto. Ele não diz, eis que eu porei diante de vocês uma porta aberta. Não, eu pus. O verbo está no passado. A porta já estava aberta. Uma coisa, e a única coisa que pode impedir, quando Jesus abre uma porta, de você acessar a oportunidade que Ele está te dando, é se você não quiser entrar. Se você disser assim, não, a porta está aberta, foi posta diante de mim, mas eu não quero entrar por essa porta. Mas veja, Ele já abriu. Porque às vezes acontece, para dizer, pastor, eu não gostei dessa porta. Essa porta é muito simples, é muito pequena. Eu gostei daquela porta dourada. Cuidado, dourada pode ser uma furada, né? Eu não gostei daquele rapaz ali, muito crente, fala de Bíblia. Gostei daquele galã. Eu não gostei daquela menina ali de Deus, não, aquela moça de Deus, não. Gostei daquela que tem olhos assim, cabelo esvoaçante, né? Olha, irmão, tá bom, a porta está aberta, não precisa nem orar. Existem situações que Deus põe diante da gente uma porta aberta, mas tem gente que não quer, prefere outra. Então fique à vontade. Nós temos o direito de entrar pela porta da teimosia, de entrar pela porta que os nossos olhos preferem, entrar pela porta do nosso coração. Mas se liga no que diz Jeremias 17, 9. Jeremias diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O coração, segue o coração, vai nesse conselho. Ele é enganoso e é perverso. Melhor, entra pela porta que Jesus abriu. Às vezes é feinho, tortinho, mas Jesus abriu. Vai dar certo. O Senhor continua dizendo: e guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Apesar de terem poucas forças, serem fracos, eles se mantiveram fiéis. Eles tinham limitações, mas a força de caráter era a verdadeira força deles. Eles foram fiéis. Aquela igreja era uma igreja fiel ao Senhor. As adversidades, as oposições, as lutas, as perseguições não roubaram a palavra de Deus, nem fizeram com que eles negassem o nome de Deus. Eles se mantiveram fiéis. Versículo 9, vamos avançar. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, ou seja, eles eram judeus no sentido sanguíneo, eram descendentes de Abraão, mas não eram considerados de verdade judeus, porque nesse sentido, filhos de Abraão é o que age como Abraão, que faz a vontade de Deus. Então eles são chamados de falsos judeus. Por isso mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, a teus pés, e saibam que eu te amo. Como eu disse, essa igreja não recebeu nenhuma repreensão. E essa repreensão aqui não é a igreja. Essa repreensão aqui é um grupo de falsos judeus que moravam em Filadélfia e usavam de alguma posição para perseguir a igreja, porque a igreja foi muito perseguida. Então, eles não eram crentes, por isso que eles são chamados de sinagoga de Satanás. Eles são opositores da igreja. Agora, interessante é o que Deus diz que vai fazer com eles. Isso aqui é muito interessante. Farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Jesus está dizendo o seguinte:
esses perseguidores, eles vão mudar a ótica. Esses perseguidores que te olham de cima para baixo, eles vão um dia olhar de baixo para cima. Eles vão saber que aquele povo que eles julgavam fraco, aquele povo que eles julgavam desprotegidos, na verdade, não é bem assim. Eles vão entender que Deus amava aquele povo, que Deus é o Deus que eles julgam servir, porque eles são judeus. Mas eles vão entender que Deus amava aquele povo. Eu vou fazer com que eles vejam que eu te amo. E ao verem isso, eles vão se render em reverência. Eles não apenas vão identificar que Deus é com aquele povo, eles vão reverenciar, porque é isso. Adorar aqui é a mesma coisa que se prostrar, se curvar. Então a promessa é essa, que eles se curvariam em reconhecimento à igreja de Filadélfia, formada por crentes fracos, com pouca força. Nenhuma humilhação que nós sofremos por causa do Evangelho, por causa do nosso amor a Cristo, ficará sem resposta do céu. Isso é uma lei, isso não é uma promessa. Qual a diferença entre promessa e lei? Promessa ela é feita para um grupo específico. Promessa é feita para um tempo determinado. Promessa exige uma condição. E promessa exige uma ação de Deus para que ela se cumpra. Deus manda um anjo, Deus faz algo, que algo aconteça. Por isso que você tem que orar pela promessa, porque Deus tem que fazer algo para que aquilo aconteça. E é feito para um grupo. Você não diz assim: eu vou prometer aumento para todo mundo, inclusive na empresa do vizinho. Não. Aos fiéis, aos vencedores, aos meus filhos, ao meu povo. Deus faz promessa para um grupo específico. Leia para todos. Se eu soltar esse copo 10 vezes, ele vai cair 10 vezes. Se eu soltar 1000 vezes, quantas vezes ele vai cair? 1000 vezes. Por quê? É uma promessa? Não, é uma lei. Lei se aplica a todas. Há uma expressão latina que você aprende lá na faculdade, fala erga omnes, é para todos. Então, lei se aplica a todos. Todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Todo aquele que a si mesmo exaltar, será humilhado. É uma lei. Não precisa ser santo, não precisa ser filho, não precisa ser crente. A ruína é sempre precedida pela arrogância, pela altivez, assim como a humildade e uma humilhação que você sofre quando você faz o bem por amor a Cristo. Se você não revidar, se você não pagar na mesma moeda, se alegre, porque os céus não ficarão em silêncio. A sua humilhação é apenas o caminho para a exaltação de Deus na sua vida. Você é fraco? Sim, mas eles vão reconhecer que eu te amo e eles vão se prostrar a seus pés. Alguns se sentem no direito de destratar a igreja por causa desta condição frágil. Uma igreja, na sua maioria, formada por pessoas simples. Somos chamados muitas vezes de bíblias, fanáticos, antiquados. Só que essa gente um dia vai saber quem realmente somos, porque o mesmo João disse que ainda não foi revelado o que havemos de ser, porque o mundo ainda não conhece o que é a igreja, Só que um dia eles vão saber. A igreja é a noiva, e a noiva, irmãos, é normal. A noiva costuma ser fraca. A noiva não chama atenção pela força, mas nesse caso aqui é preciso olhar para o noivo. E o noivo da igreja, ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é Senhor dos senhores e ele é Rei dos reis. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. E quando ele vier, porque virá, ele irá julgar debaixo dos seus pés, que diz Apocalipse, que são como bronze reluzente, os perseguidores da igreja, os inimigos da igreja serão colocados debaixo dos seus pés. Satanás será colocado debaixo dos nossos pés, e todos os adversários. O próprio Satanás será destruído. Não vai ser com a luta de espada, diz, com o sopro da sua boca. Esse é o nosso noivo, amém? Romanos 14 diz assim: olha, todo joelho se dobrará diante do nosso noivo, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele
acontecer? A noiva estará ao lado dele. Então, quando estiverem se ajoelhando diante do nosso noivo, eles também estarão se ajoelhando diante da igreja, porque nós estaremos lá e essa palavra vai se cumprir. E eu imagino que ele vai fazer questão de apresentar a sua noiva. Ele vai olhar para aqueles que estão ajoelhados e ele vai apontar e vai dizer assim: olha, essa aqui é minha noiva, eu queria apresentar ela para vocês. Ele vai usar o texto lá de Jeremias, capítulo 31, versículo 3, que diz assim: esta é minha noiva, que com amor eterno eu amei e com benignidade atraí. É você, sou eu. Você pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão? Aleluia. Versículo 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Diga todo mundo. Veja, essa aqui não é uma tentação individual, nem de uma igreja local. Para tentar os que habitam na terra. Primeiro ele fala guardar a palavra da paciência. O que é isso? É guardar a sã doutrina. E isso é algo cada vez mais difícil, especialmente num mundo tão vaidoso, num mundo tão carnal, tão egoísta, e um mundo que tem desconstruído a verdade, e a verdade tem se tornado cada vez mais subjetiva, mais particular, né? Rado, cada um no seu quadrado, cada um com sua verdade. Paulo profetiza assim, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Segunda carta a Timóteo 4:3. Eu de verdade imagino que esse tempo já tenha chegado. Gente que prefere palavras que lhe agradem o coração, tiradas de um livro de autoajuda qualquer, que lhe façam algum afago no ego, que simplesmente lhe façam sentir melhor, que lhe façam esquecer de suas culpas, dos seus dilemas, das suas fraquezas, dos seus pecados, que não querem ser confrontadas pela palavra. E escute, é exatamente aqui que Satanás tem entrado, e esse é o maior desafio. A pureza doutrinária será o maior desafio da igreja do arrebatamento. O maior desafio da igreja do arrebatamento não está na área financeira. O maior desafio da igreja do arrebatamento não está na área de milagres. Porque chegarão para Jesus no arrebatamento e vão dizer: Senhor, em teu nome nós curamos enfermos, fizemos maravilhas. Eu não conheço vocês. O maior desafio da igreja não está no crescimento demográfico. O maior desafio da igreja não está no crescimento de seitas. O maior desafio da igreja do arrebatamento é na pureza doutrinária. Satanás hoje não mata crentes em arena. Satanás hoje abre igrejas, prega o evangelho e engana, se possível, até escolhidos. Cuidado com quem põe a mão sobre a sua cabeça. Cuidado com quem você tem ouvido. Qualquer pessoa na internet que fala bonito e está lendo a Bíblia, você para ouvir. Isso pode colocar você em confusão. Eu fui uma vez no estado aqui do Brasil e eu saí comendo comida no self-service. Comi várias comidas. Fiquei 6 meses com intoxicação alimentar. Cuidado que você se alimenta a sua alma. Isso pode produzir intoxicação espiritual. Isso pode roubar a sua pureza. Então, o maior desafio da igreja hoje é uma pureza doutrinária. É a Bíblia pregada em sua essência, que confronta, que nos limpa. Isso aqui é o desafio. Mas esse aqui não era o caso desses crentes. Eles não tinham comichão nos ouvidos. Eles iam para o culto da palavra terça-feira. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Por isso eles ouviram do Senhor isso. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Uma palavra profética, uma referência à grande tribulação, né? Nós ouvimos que Deus não nos livra da fornalha, Deus nos livra na fornalha. Que Deus não nos livra da cova, Deus nos livra na cova.
Mas quando se trata da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, Jesus diz: te guardarei da hora da tentação. Ou seja, nós, a igreja, não passará pela grande tribulação. Amém? Me incluíram agora aí, um amigo está até vendo, me incluíram, não sei se ele está vendo. Um site de escatologia, tal, me ligou, pode, tá bom. Não sei se é porque eu estou falando sobre a carta aqui. Eu até estudo isso, mas eu não tenho profundo interesse. Sinal, besta, taça. Irmão, eu vou estar nas bodas do Cordeiro. Eu vou estar com Cristo, entendeu? Comendo o fruto da árvore da vida, entendeu? Levando um papo com Moisés, Abraão, entendeu? Vendo eles ali, ó, caminhando nas ruas de ouro. Eu estou preocupado com meia, eu quero voltar com Cristo, amém, irmão? Porque eu sei que o anticristo vai aparecer quando o sal for tirado da terra. E eu sou aqui, irmão, estou aqui, em nome de Jesus. Jesus diz assim no versículo 11, vamos adiantar. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa é a única igreja que recebe essa promessa de Jesus. Porque é uma promessa carinhosa. O tom é carinhoso. É como se Jesus dissesse assim para essa igreja: ei, desanima não, eu estou voltando logo. Como o pai que diz para um filho assim, ou para uma filha, né? Você tem filha, né? Filhinha, papai já volta. Eu volto logo, eu vou ali e volto logo. Essa é a ideia. Bom, irmão, se a gente pudesse entender isso, nós não seríamos nunca tomados pelo desânimo nem pela ansiedade. Deus não vai dar prova maior do que você possa suportar. Deus não vai permitir que a igreja passe por tentações, provações que ela não possa suportar. O dia que a taça da ira de Deus for ser derramada sobre essa terra, o dia que não suportarmos mais, e se a prova estiver muito grande, como diz a palavra, um pouquinho de tempo, o dia que a coisa realmente for ferver, escute, Jesus vai tirar a sua igreja. Ele vai voltar para a sua igreja. Ele não vai permitir que a sua noiva passe pela grande tribulação. Mas só pode ouvir isso com alegria quem ama o Senhor e quem aguarda a sua vida. Para a maioria dos crentes, como o caso dos crentes de Sardes, na igreja de Sardes, essa é uma palavra ameaçadora, porque Jesus disse para a igreja de Sardes: eu virei como um ladrão, na hora em que vocês não esperam. E isso é para apavorar, isso é para ameaçar. Jesus está dizendo a vocês, no momento em que vocês não estiverem preparados, distraídos, dormindo, é quando eu virei, vou pegar vocês de surpresa. Mas para a igreja de Filadélfia, ele não diz eu venho como um ladrão. Não, ele está vindo como um noivo apaixonado. Ele está vindo como um noivo que é aguardado pela noiva. E aí? Como você encara essa verdade? Então, a gente pouco prega isso em cultos que não sejam cultos de estudo. Eu até prego isso domingo, uma vez, 2 vezes no ano. A volta de Jesus. Mas como nós encaramos isso quando Jesus disse: eu estou voltando logo? Pense no logo. Logo pode ser hoje à noite. Logo pode ser amanhã de manhã. Ou seja, essa palavra fala conosco muito mais do que deveria falar com a igreja de Filadélfia, porque para eles não foi tão logo assim, mas para nós pode ser. Eu volto logo. O que faríamos? Uma amante, ela se prepara, ela muda a sua rotina, ela faz muitas coisas, porque aquele dia é um dia especial que o seu amante vem. Quando se tem intimidade, relacionamento, nada muda. Só toca o barco. O noivo está vindo. Eu o conheço, ele me conhece. Quem tem encontros fortuitos com Jesus? Quem se relaciona com Jesus de vez em quando
ao saber disso, muda de vida. Mas Jesus não vem para isso. Jesus vem para aqueles que vivem com Ele, que caminham com Ele, que andam de maneira que estão preparadas para Ele. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo adverte, Paulo diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Você não pode ser pego de surpresa. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que te falar no coração daquilo que o Pai está para fazer, que o noivo está chegando. Ele tem que te dar ouvidos sensíveis, que ouçam o barulho do noivo chegando à meia-noite. Não durmamos, pois, diz Paulo, 1 Tessalonicenses 5, 4, versículo 6 diz: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Para o mundo, o dia da volta de Jesus, escute, será um grande terror, mas não para a igreja, não para mim, não para você. Essa palavra não deve ter tom ameaçador para você, porque se ela tem tom ameaçador para você, escute, você precisa urgentemente consertar a sua vida. Para nós, isso é uma esperança, um dia guardado, é uma alegria inigualável. Amém? Igreja, a noiva diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: ora vem, Senhor Jesus. Será que você pode dizer isso? Ora vem. Diga: ora vem, Senhor Jesus. O versículo é encerrado com uma recomendação. Jesus diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde, esconda, proteja a sua coroa, para que ninguém a tome. Ou seja, isso é uma possibilidade. Essa recomendação não teria sentido se isso não pudesse acontecer. Então isso é uma possibilidade que desbanca a teologia que diz: salva uma vez, salva para sempre. Não, Jesus, guarde a tua coroa, o teu galardão, aquilo que você tem recebido, como nós vimos semana passada. Uma palavra de alerta. Jesus nos guarda da angústia, Jesus nos guarda de muitas tentações que querem assolar a nossa alma. Ele corta a lança, quebra o arco, ele fecha a boca do leão. Mas o que eu aprendo aqui é que manter a minha posição de vencedor diante de Deus é algo que eu preciso guardar, porque eu posso perder essa posição. É algo que eu tenho que tomar cuidado, é algo que eu tenho que vigiar, é responsabilidade nossa. Por isso que ele recomenda à igreja: guarde a sua coroa. Versículo 12: a quem vencer, eu farei coluna nos templos do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Que promessa interessante essa daqui. Você será uma coluna no templo de Deus. Qual a ideia disso? Coluna é algo que não pode ser tirado de uma construção. Por isso que ele diz: daí ninguém tirará, nunca sairá. Porque ela precisa ser firme e ela precisa ser colocada no ponto certo, no lugar estratégico. Isso fala de nossa importância, e isto fala da segurança, da salvação, daquele que guarda o seu tesouro, daquele que se mantém firme. Aí ninguém pode tirar. A salvação é um castelo impenetrável, mas você tem a chave, você pode sair dele no dia que quiser. Agora, ninguém pode tirar aquilo que Deus te deu, se você se mantiver firme. Então, quando entrarmos no céu, irmãos, e é isso aqui que o texto está dizendo, o dia que nós entrarmos no céu e fomos declarados vencedores, escute, já era. Satanás não pode fazer absolutamente nada. A morte não terá poder sobre nós. Nenhuma tribulação dessa terra, nada poderá nos abalar, nada poderá nos tirar, nada vai poder roubar a posição que Deus vai colocar cada crente no céu. É isso. Mesmo aqui na terra, a igreja precisa de colunas. É interessante, Gálatas 2,9 fala isso. Pessoas que sustentam ministérios com oração na igreja são colunas.
Só que colunas às vezes ficam dentro da parede, colunas ficam em lugares que não são vistos. Mas tira a coluna para você ver. Várias vezes na igreja eu quis fazer atividades, fazer programações e a coisa não fluía. Não fluía. E eu fui orar. Aí era uma época do meu ministério que eu estava querendo copiar um tipo de trabalho de igreja, um tipo de tal. O Espírito Santo falou: ei, volta aos copos. Volta à reunião de oração. Volta. O Espírito Santo falou no meu coração. Às vezes você vê o pastor pregando, ministério de louvor, coisas bacanas, um monte de luz. Quem sustenta tudo isso? É o cara do banco de dinheiro? Não, quem sustenta tudo isso são células, normalmente, como amanhã de manhã, que estão de joelhos orando. São colunas de oração. Pessoas que, diz a Bíblia, firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor, porque coluna tem que ser firme, mas constante. Tem gente que é firme, mas não é constante. Mais ou menos assim. Ele é firme, mas no outro mês ele está fraco. Aí no outro mês ele está firme. Não, firme e constante. Sempre abundante na obra do Senhor. Que continuam trabalhando mesmo quando outros param, mesmo quando outros existem. Ele persiste, ele não para. Colunas. A igreja precisa de colunas. Quem é coluna, pastor? Gente que sustenta a obra de Deus com os seus recursos. Mantém os ministérios, mantém, envia aqueles que pregam. São colunas. Não existe igreja forte com colunas fracas. Oh, que Deus levante mais e mais colunas aqui nesse lugar. Quem quer ser coluna aqui na igreja? Diga amém. Agora pensa comigo. Nós já estamos aqui caminhando no final. Que impacto esta promessa, esta palavra causou na mente daqueles crentes? A cidade de Filadélfia, como eu disse no início, o que aconteceu no ano 17 em Filadélfia? A cidade foi destruída pelo terremoto. Colunas firmes de templos suntuosos, de palácios, foram ao chão. A sociedade deles, que eles viviam, isso era muito presente. Provavelmente ainda havia ali, espalhados pela cidade, em algum lugar, ruínas, colunas que foram destruídas por aquele terremoto. Pilhas de concreto. Colunas e mais colunas que foram parar entre os escombros, que podiam ser vistos. Mas Jesus está dizendo para aqueles crentes que viram essa realidade, que faziam parte dessa história de terremoto. Jesus está dizendo: olha, aqui na terra vocês são fracos, vocês não têm pouca força, mas no céu, no entanto, nenhum terremoto poderá abalar vocês. Vocês serão colunas fortes e eternas, jamais serão movidos como as colunas aqui da cidade de vocês. Isso é legal. Podemos ser fracos nessa natureza, mas como diz Paulo em 1 Coríntios 15, quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, quando aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, então, irmão, não haverá força nenhuma no universo que poderá abalar um crente revestido pela eternidade de Deus. Amém? Jamais seremos destruídos, jamais. O texto diz ainda que esta coluna terá 3 inscrições. Sobre ela, 3 coisas escritas: o nome de Deus, o nome da cidade, da Nova Jerusalém, e o novo nome de Jesus. 3 nomes, 3 inscrições que indicam 3 coisas muito simples. Nós pertencemos a Deus, por isso o nome dele, irmãos. Nós somos cidadãos desta cidade. Não somos cidadãos só da terra, nós somos cidadãos do céu. Então a nova cidade vai estar em nós. E também nós somos edificados como colunas por causa da palavra de Cristo e do sacrifício de Cristo. Por isso o nome dele também vai estar. Nada, eu não tenho nada assim, de verdade, contra quem tatua o nome de alguém no corpo. Tem gente que faz isso, né? Nome do namorado, da namorada. Aí termina o namoro, pastor. Fica o nome lá. Esse aqui é o problema. Eu acho, de verdade, eu acho uma prova de amor e tanto. Eu acho. Mas às vezes é só um namoro, aí termina. E aí, como é que fica? Tem que tatuar o nome do outro, senão fica chato, né? Aí termina. E aí? Aí tatua o nome da outra ou do outro. Daqui a pouco parece um caderno de visita. Alguém passou por aqui, está anotando o nome.
Eu só levarei o nome de uma pessoa sobre mim, é o nome de Cristo. Ele é meu amor eterno. No céu o nome dele vai estar escrito em mim. Amém? Por que Jesus terá um novo nome, pastor? Porque Jesus significa Salvador. O anjo falou, ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu pecado. No céu ele não será Jesus. Por quê? Porque no céu ele não vai precisar salvar, já seremos salvos. Ele terá um novo nome. Qual será esse nome? Esse novo nome, pastor? Aí não sei, aí pedi muito, não tem essa revelação. Mas com certeza fala de um novo propósito, daí um novo nome. Ou seja, no céu não haverá ociosidade, no céu haverá novos propósitos e novos trabalhos. Nós vamos continuar buscando algo no céu, nós vamos continuar crescendo no céu. Nem todos terão a mesma glória, né? Haverá a glória das estrelas, a glória da lua, a glória do sol. Talvez isso seja o galardão, eu imagino. Até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Esse é o projeto de Deus. Que todos nós sejamos exatamente igual a Jesus. No arrebatamento, isso não vai acontecer ainda, eu imagino. Mas no céu, nós vamos continuar crescendo em santidade, crescendo em glória, crescendo em santidade, crescendo. Não vai ter luta contra o pecado, não vai ter choro, não vai ter lamento, não vai ter tristeza. Mas vai ter trabalho, algum trabalho que não vai cansar, vai ser algo lindo. Jesus vai ter um novo nome lá, e ele vai continuar sendo responsável por nos abençoar. Isso não importa. Amém? Aí termina o versículo 13 e diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez o Senhor chama a atenção da igreja. É uma frase que aumenta a gravidade do que foi tratado, que dá um tom de seriedade a mais naquilo que foi falado. E por fim é uma assinatura, né? Quem tem ouvidos, ouça, como atenciosamente o Espírito Santo. É ele que está falando. Concluindo mesmo. Quando eu digo que estou terminando, significa, sabe o que? Nada, significa que estou terminando isso aqui. Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Praticamente, ela vai compreender um período indeterminado, profeticamente, né? Ela é uma igreja que profeticamente fala da igreja do arrebatamento, porque Jesus está voltando para essa igreja. A igreja que não passará pela grande tribulação, porque ela será tirada antes da grande tribulação. Ou seja, é a igreja do arrebatamento. Mas pastor, mas será que é a igreja do arrebatamento, se for os nossos dias? Porque pode ser. Ela não é passível de nenhuma repreensão, não há nenhuma reprovação para essa igreja? Claro que sim, né? Obviamente que a igreja local tem muitas coisas para se consertar. Então, se Jesus voltar hoje, ele vai encontrar duas igrejas. Ou seja, dentro de uma igreja existe igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja de Sardes, igreja de Filadélfia e igreja de Laodiceia. Dentro de um mesmo local, de um mesmo ambiente e dentro de uma mesma época, sempre vão existir essas 7 igrejas. Mas do arrebatamento, esse paralelo é muito claro. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar uma igreja fiel e vigilante, que é a igreja de Filadélfia. Mas haverá uma igreja morna, que é a igreja de Laodiceia. Por isso, essa é uma época, escute, essa é uma época que nós precisamos tomar decisões e posições extremas. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é santo, santifique-se mais.